Vamos aqui entender primeiro a definição de cilindro, né? Deixa eu só começar aqui. Então vamos lá. Também, novamente, como eu fiz da outra vez, desconsidere um pouco esse texto, vai ficar aí só para a gente anotar depois, quem queira. Preste atenção aí na minha animação do lado esquerdo e o que eu vou falar também. Então imagine que você tem um plano alfa. Nesse plano você tem um círculo, né, de centro O e raio R. E suponha que você tenha um segmento de reta PQ, né, de tamanho PQ, cortando esse plano. Para você criar um cilindro, o que é que você vai fazer? Você vai traçar a partir do círculo, a partir dos pontos do círculo e paralelo àquele segmento que eu coloquei ali fora. Você vai traçar todos os segmentos que têm o mesmo tamanho de PQ, partindo do círculo. Então eu estou ilustrando aí, eu traçando vários segmentos de reta que partem do círculo e vai até em cima, né, de forma que o tamanho desses pedaços sejam PQ. Então faça isso com todos os pontos desse círculo que eu coloquei aí no plano. Quando você fizer isso, com todos os segmentos de reta, a reunião desses segmentos de reta é o que a gente vai chamar de cilindro, né? Então, um cilindro é a reunião de todos esses segmentos de reta, né, determinados aí pelo segmento PQ. Isso é a definição formal, mas claro, a gente pode pensar em vários objetos do nosso dia a dia que tem a forma de um cilindro, né? Tem muitas latas aí que tem a forma de um cilindro, postes que são redondos também tem a forma de um cilindro. Então, não precisa você se ligar muito nessa definição, eu coloquei aqui só por formalismo mesmo. Eu acho que todo mundo tem na cabeça aí o que seja um cilindro. Quais são os elementos do cilindro, né? Então, geralmente, de início já, você tem aí um cilindro. Esses círculos que são paralelos e congruentes a gente chama de base. Então, o círculo que está embaixo e o círculo que está aqui em cima são paralelos e são do mesmo tamanho, tem o mesmo raio, o mesmo centro. Então, eles a gente chama de base, né? Então, todo cilindro tem duas bases circulares. O segmento de reta, né, que une os dois centros, tanto de baixo quanto de cima, esse segmento de reta a gente chama de eixo. A geratriz, né, é o seguinte, são os segmentos de reta, né, que parte da circunferência de baixo e vai até a de cima, né, paralela ao eixo. Isso são as geratrizes. E a altura é a distância entre as bases. Como é que a gente classifica os cilindros? Basicamente só tem duas classificações. Ou ele é um cilindro oblíquo, ou ele é um cilindro reto. Como é que se diferencia? No cilindro que é oblíquo, basta você olhar para o eixo. O ângulo que o eixo faz com as bases, ele é diferente de 90. Certo? Então, se esse ângulo aqui for diferente de 90, então ele é oblíquo. Claro, não pode ser zero também, né? E ele é um cilindro reto quando esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus. Na maioria das vezes, nos vestibulares, no Enem, a gente vai dar foco para esse cara aqui, porque ele é que aparece mais no nosso dia a dia, certo? Então, a gente vai basicamente estudar o cilindro reto, ou cilindro circular reto. Então, como eu já falei, a geratriz é oblíqua e aqui é perpendicular. E vamos para a área, né? Como é que a gente vai calcular as áreas no cilindro? A gente vai ter novamente a área da base. O que é que vai ser a área da base? A área da base no cilindro vai ser a área de um círculo de raio de medida R, certo? A base vai ser um círculo e vai ter uma medida R lá. Então, a área da base vai ser a área de um círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Essa formazinha aqui, a gente já viu bastante ela. A gente usa ela para calcular a área de um círculo. E aí, por que ela está aparecendo aqui? Porque a base de um cilindro é um círculo. Então, a área da base vai ser dada por essa formulazinha. A área lateral, né? Imagine que eu tenha um cilindro circular reto. O raio da base está indicado e a altura também está aí na figura. Imagine que eu faça o seguinte.
tire as bases, né? Deixe só a superfície lateral. E você faz o seguinte, você vai rasgando essa superfície lateral e coloca em cima de um plano. Quando você faz isso com um cilindro, né? A figura que a gente vai ter vai ser um retângulo. Se você abrisse um cilindro, a lateral dele seria um retângulo, né? Se você tiver um retângulo, você consegue fazer a lateral de um cilindro. Beleza, que medidas tem esse retângulo, né? Esse retângulo aí nós chamamos de superfície lateral. As medidas dele são o seguinte: a altura desse retângulo é a mesma altura do cilindro. Tranquilo? Ó. Essa altura aqui vai ser a mesma que essa. Então, se você abrir um cilindro, a altura permanece aí na altura do retângulo da lateral. A base, quem é que vai ser a base? Esse tamanho aí vai ser o quê? Esse tamanho aí, ele é justamente o comprimento dessa circunferência aqui de baixo, ó. Certo? É o comprimento dessa circunferência aqui de baixo. E uma circunferência, o comprimento dela, você consegue achar fazendo 2π vezes o raio. Então, esse comprimento aí é o mesmo comprimento do círculo de baixo, porque ele tem que envolver esse círculo, né? Então, essa base aí desse retângulo é 2π vezes o raio. 2π vezes o raio é a fórmula para você calcular o comprimento de um círculo. Beleza? E como é que você calcula a área desse retângulo, que é a lateral do cilindro? É só fazer a base vezes a altura, ou seja, 2πr vezes a altura, né? Então essa formulazinha aqui é para você calcular a área lateral de qualquer cilindro circular, né? Claro. 2πr vezes a altura. O r é o raio da base, a altura é a altura do cilindro. Seguindo aqui a área total. A área total é fácil. Se você tem aqui um cilindro, você faz o mesmo processo, só que agora você tem que deixar as bases. Você vai contar com as bases agora. Abrindo isso aí, você tem o seguinte: você tem a superfície lateral, que é um retângulo, e você tem as duas bases. Para a superfície lateral e para as bases, você tem uma formulazinha, né, que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, para calcular as bases, vai ser π vezes raio ao quadrado, você tem duas delas. E para calcular a superfície lateral, você tem 2πr vezes a altura, né? Então, o que você vai fazer? Calcular a área de uma base, multiplique por 2. Tá aqui, ó. Por que por 2? Porque eu tenho duas bases. E a área lateral, você usa essa formulazinha aqui. Então, meu conselho é, tem muitos livros que trazem uma fórmula para isso aqui, mas não precisa. Calcule a área lateral, calcule a área da base e some isso, né? Claro que dobrando a base. O volume de qualquer cilindro é a área da base vezes a altura. Bem como a gente viu lá nos prismas, né? Prisma também é a área da base vezes a altura. Só que essa área da base, a gente sabe fazer. A área da base é a área de um círculo. Então, ao invés de botar a área da base vezes a altura, fique com essa informação. O volume de qualquer cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Certo? Isso resolve quando você precisar calcular o volume de qualquer cilindro, seja ele oblíquo ou reto. Certo? Não tem diferença aqui. Isso aí você consegue calcular assim. Vamos lá para cone, né? Bem rapidinho. Cone. O que é um cone? É bem parecido com a ideia de cilindro. Só que aqui você vai ter o seguinte, você tem um plano, você tem um círculo nesse plano de raio R, e lá em cima do círculo você tem um ponto, no ponto V. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Como é que a gente gera aqui um cone? Eu vou ligar todos os pontos do círculo que está em cima desse plano. Eu vou ligar aquele ponto V. Então, vou fazer isso aí, ó. Eu fiz isso com um segmento de reta. Aí eu faço com outro. Aí eu vou pegando todos os pontos de baixo e ligando ao ponto lá de cima. Faça isso com todos os pontos do círculo. Quando você fizer, claro que a gente não consegue fazer visivelmente, né? Mas quando você fizer isso, a gente forma uma figura que a gente chama de cone. E no caso aí é cone circular, né? Porque a base é um círculo. Quais são os elementos do cone?
ponto lá de cima, né, é o vértice. O círculo, que a gente chama de base. O raio da base, né, a distância do centro da base para a extremidade. A geratriz, o que é essa geratriz? No caso do cone, é um segmento de reta que une o vértice até o círculo da base, né, a extremidade do círculo da base. Então, isso aí é uma geratriz. E a altura é a distância do vértice até a face, até a base, certo? A distância. Aqui a altura o vértice está. Isso é a altura do cone. Classificação dos cones. Eles podem ser também oblíquo ou reto. Como é que você sabe? O cone oblíquo, né? Como é que você vai identificar? Também por esse segmento aqui, ó. Pegue um segmento que une o centro da base até o vértice. Passa aqui uma reta por isso aqui. Se essa reta que passa por esses dois pontos for formar um ângulo diferente de 90, né? Diferente de 90, claro, e maior que zero. Então esse cara aí você chama de oblíquo. Se o ângulo for reto, é claro que você vai chamar de cone reto. Então basicamente, novamente, o que a gente vai estudar mais aqui vai ser o cone reto. É o que é mais estudado. Em todos os livros, em todos os vestibulares, o Enem também, é o que mais aparece. Certo? Mas é bom a gente saber que existem os outros também, que são oblíquos. Em todo cone reto, né? Todo cone circular reto, acontece o teorema de Pitágoras, né? Como é que acontece o teorema de Pitágoras nesse cone reto? Vamos lá. A geratriz, a altura do cone e o raio da base, eles formam um triângulo retângulo. Sempre. Sempre que o cone for circular reto. Beleza? E aí vale o teorema de Pitágoras. Perceba que o G aqui faz o papel da hipotenusa, o H e o R são os catetos. Então, em todo cone circular reto, vale o teorema de Pitágoras, onde a geratriz é a hipotenusa, a altura e o raio são os catetos. E as áreas? Como é que vai vir as áreas, né? Bom, a área da base, novamente, é a mesma coisa, porque é um círculo, então é π vezes raio ao quadrado, não tem como fugir. A área de um círculo é sempre isso aí. Se a base for um círculo, consequentemente vai ser isso aí também. A área lateral, né? Então agora vamos aqui. Pegue um cone, tire a base dele e faça esse corte. O que você vai achar vai ser uma superfície que a gente vai chamar de superfície lateral. Isso aí é o que a gente chama na matemática de setor circular, né? Para você calcular a área disso aí, como é que vai ser? Vamos primeiro aqui saber o seguinte. A geratriz vai ser esse tamanho aqui, né? A geratriz do cone vai estar aqui, ó. Vai ser esse mesmo valor que está aqui, ó, quando você abrir o cone. E esse comprimento aí vai ser 2πr. Por que isso aqui vai ser 2πr? Porque isso aqui é o mesmo comprimento desse círculo aqui de baixo, ó. Beleza? Tem o mesmo comprimento. Sabendo dessas duas informações, como é que a gente calcula a área dessa figura aí, dessa superfície lateral? Uma saída é usar a regra de 3, né? Pense que essa parte azul aí faz parte de um círculo grande, né? Aí você faz uma regra de 3 assim, ó. Se fizesse parte de um círculo grande total aí, a área seria o seguinte. O comprimento seria 2π vezes o g e a área seria πg ao quadrado, né? Seria assim, ó. Isso aqui é o comprimento. Se o comprimento fosse todo, a área seria essa. Aqui o raio está fazendo, o G está fazendo o papel do raio. Mas não é, né? É só essa parte menor, é só essa parte azul. Então, só esse comprimento aqui vai gerar uma área que a gente vai chamar de área lateral. Para você achar essa fórmula aí, você faz essa regra de 3.
mas eu não vou entrar em detalhes, certo? O que eu quero mostrar é só o seguinte. O que eu mostrei ali era só para vocês entenderem porque é que vai aparecer essa fórmula. Fazendo aquela regra de 3, que quem quiser pode dar uma olhada com calma, mas eu quero que vocês foquem só aqui nessa formulazinha. Então, se você abrir um cone, a figura vai ser essa, e a área vai ser calculada assim. Π vezes o raio da base, vezes a geratriz do cone. πRG, certo? Isso é a área lateral de um cone. Perceba que não precisa da altura, né? É só o raio e a geratriz para a área lateral do cone. A área total, novamente, vai ser o seguinte. Agora você vai incluir a base. Aí você vai ter que somar a área da base com a área lateral. Aí você vai aplicar duas fórmulas anteriores que a gente viu. πRG para a área lateral e o πr ao quadrado para a área da base. Quando você tiver esses dois valores, você vai somar a área da base com a área lateral. Isso dá a área total. O volume do cone vai ser o seguinte. Vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Essa fórmulazinha aqui, eu acho que vocês viram no volume da pirâmide, né? Para quem deu uma olhada aí, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Só que lá na pirâmide a base mudava, né? Era quadrado, era hexágono, era triângulo. Aqui o que é a base? A base é um círculo. Então essa área da base aí eu posso substituir por πr ao quadrado. Então o volume de qualquer cone circular é isso aí. πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Por último, a esfera. A esfera não tem muito o que falar, né? A figura mais ideal assim, para você lembrar de uma esfera é uma bola, por exemplo. Só que você tem que pensar na bola como sendo toda preenchida, né? Então, uma esfera, né, de centro O e raio R é o conjunto de todos os pontos do espaço, cuja distância ao ponto do que é o centro é igual a R, né? Então você pode pensar numa bola, outra coisa também, você pode pensar uma bola de gude, né, uma bila. Isso é uma esfera. Quando você pensar em esfera, você tem que pensar ela toda preenchida por dentro também, não é só a casca, certo? Então, isso é uma esfera. O que a gente calcula da esfera aqui, assim, o que é mais calculado da esfera? O volume, que também, como você chega nessa fórmula aí também não é ideal a gente fazer isso, porque demora bastante, mas o volume é calculado assim, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. E outra coisa que incrivelmente a gente calcula é a área da superfície da esfera, que é só como se fosse a casca, né? Qual é a área da casca? É 4π vezes o raio ao quadrado. Beleza? É como se eu quisesse calcular o seguinte. Qual é a área do planeta Terra todinho? Né? Se fosse realmente uma esfera perfeita. A área do chão do planeta Terra todinho. Você usaria essa fórmula aqui, ó. Se você quiser uma aproximação para essa pergunta que eu fiz, você pode usar essa fórmula. Esse raio aqui sendo o raio da Terra, né? Aí você teria o... Aqui eu botei o volume, mas desculpe, aqui é a área, tá bom? Então a área da superfície é 4π vezes raio ao quadrado, beleza? Então basicamente as fórmulas são essas, vocês têm que, com o tempo, né, fazendo questões, memorizar, porque isso aqui é bastante importante para o Enem, porque o Enem gosta bastante de coisas que são aplicáveis ao nosso dia a dia, né? Então essas figuras, tanto o cilindro, o cone quanto a esfera, aparecem bastante no nosso dia a dia, se você perceber, né? Embalagens são feitas basicamente nessas formas. E o Enem gosta bastante de trabalhar nisso. Então, mais cedo ou mais tarde, vocês vão precisar dessas formulazinhas aqui. Beleza, então vamos ver como é que a gente faz isso com números, né? E vendo as figuras, fazendo contas. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe, bem simples. Calcule a área lateral, a área total e o volume do cilindro, cujas medidas estão indicadas na figura. Então, vamos lá. A área lateral, aí tem que estar na sua cabeça que a área lateral é 2π vezes o raio vezes a altura. O raio está dado na figura claramente, o raio é 2 e a altura é 3. O que você vai fazer? Só substituir. Onde tem R, bota 2, onde tem a altura, bota 3. Aí você vai fazer 2 vezes π vezes 2 vezes 3. Isso aí dá 12π. Tá? Aí você pode se perguntar, e esse π vai ficar aí? Vai. Né? Se a questão
não pedir para aproximar, você não aproxima, beleza? O Cauã está perguntando se eu vou deixar os slides, né? Se vocês quiserem, eu posso deixar. Mas eu vou deixar a aula também, certo? Voltando aqui. Então a área lateral está aqui, ó. É só substituir se você tiver o raio e a altura. Próximo. Já calculei a área lateral. Vamos aqui. A lateral já foi. A área da base. A base, para calcular a área da base, eu preciso do raio. E eu vou aplicar essa formazinha aí. Π vezes o raio ao quadrado, né? Substituindo aí, vai ficar π vezes 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 4π centímetros quadrados. Ok? O que mais? A área total, a gente já sabe que você vai ter que pegar a área da lateral e a área das duas bases. Mas eu tenho essas informações, né? A lateral é 12π. Da base é 4π. Então o que eu vou fazer? Vou pegar 12π, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Aqui é a área da base. Pronto. Faz essa conta aí. 2 vezes 4 dá 8, com 12 dá 20, né? 20π. Só atenção às unidades de medida, né? Se aqui está em centímetro e eu estou calculando uma área, então a área sempre vai ser centímetro quadrado. Não esqueça das unidades de medida. Então está perguntando se as duas bases sempre têm a mesma medida. Sempre. Para ser um cilindro circular, o círculo de baixo tem que ter o mesmo raio do círculo de cima. Caso isso não ocorra, Cauã, isso aí vai ser outra história, que aí vai ser um tronco de cone, né? Por exemplo, tem uns copos que vocês usavam muito, que eu lembro, que a parte de cima é mais aberta do que o círculo de baixo, né? Então essa figura aí é o que a gente chama de tronco de cone, né? Isso aí é para outros assuntos que a gente vai tratar talvez ano que vem. Faltou agora o volume, né? O volume é a área da base vezes a altura, né? Πr ao quadrado vezes a altura. Substituindo novamente tudo aí, o raio eu tenho e a altura eu tenho. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12, né? Então o volume é 12π. Então esse exemplo aí é só realmente para você memorizar as formazinhas. A área lateral é dada assim, a área da base é assim e o volume está aqui, certo? Exemplo 2, né? Eu acho que nem existe mais lata de óleo, né? Mas esse óleo aí é de outro. Essa figura aí está só para ilustrar, tá bom? Mas não é essa lata que eu estou falando, até porque se fosse não precisava calcular nada, porque está dizendo aqui, ó, 900 ml. Aqui eu só quero ilustrar, tá bom? Vamos lá. Uma lata de óleo cilíndrica possui as seguintes medidas internas. O raio da base é igual a 4 e a altura é igual a 22. Então é como se fosse assim, ó. Daqui para cá é 4 e daqui para cá, eita, tá reto, é 22. Pronto, é isso que ele está dizendo. Só que não é para essa lata aí é só ilustração. Nessa lata, é possível armazenar mais que 1 litro de óleo? A pergunta, né? Vamos lá. Então, para saber quanto é que cabe dentro de uma lata circular, né? Em forma de um cilindro circular, eu preciso calcular o volume dessa lata. Aí eu preciso do raio da altura que foi dado. Substitua. Aí você vai fazer 4 ao quadrado vezes 22. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 22 dá 352. Então o volume aí é 352π. Aí como eu quero saber se cabe ou não mais de 1 litro, né? Eu tenho que aproximar isso aí, o π para 3,14. Aí fazendo essa conta aí, que claro vocês podem fazer com calma em casa, 3,14 vezes 352 dá 1105,28 centímetros cúbicos. Esse é o volume de uma lata que tem essas medidas. Ok. Como é que você transforma uma medida em centímetros cúbicos para litro, né? Primeira coisa que tem que saber é o seguinte, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, né? Mesma coisa. Então o que está escrito aí na tela é 1105,28 ml.
Isso aqui, para transformar para litro, é só deslocar a vírgula para cá, ó. Então, na verdade, eu tenho aí 1,105, né, litros, mais ou menos. Então, é claro, mais de 1 litro a gente consegue numa lata dessa. O Ezequiel está perguntando se para todas as formas, né, para todas as figuras, existe uma fórmula, né? Ezequiel, as mais regulares existem, né? Por exemplo, uma pedra, não existe uma fórmula para calcular a área de uma pedra, o volume de uma pedra. Tem outros métodos mais fáceis do que achar uma fórmula, né? Você pode, por exemplo, para calcular o volume de uma pedra, você pode jogar dentro de um vaso e ver quanto subiu. Você calcula o volume bem facinho. O que tem fórmula são essas figuras mais conhecidas, mais fáceis de manipular, né? Não tem fórmula para tudo. A Ingrid está perguntando por que eu usei essa aproximação para π, né? Porque eu preciso aqui... Por que eu preciso transformar o π para 3,14? Porque ele perguntou se quantos litros cabiam aqui, de certa forma, né? E aí quando eu digo 3π litros, um exemplo, né? Não fica claro quanto é isso aí em litros para a gente. Ah, eu tenho uma garrafa ali que mede 2π litros. Não fica claro. Então, para ficar claro a medida, é bom substituir. Isso é uma necessidade. Exemplo 3. Agora, a gente vai fazer basicamente as mesmas coisas, só que pro cone. Então, nesse cone aí, eu tenho a altura 8 e o raio, não se engane, o raio aqui é quanto? Não é 12. Esse 12 aqui é o diâmetro da base, né? O raio é 6, certo? Então, vamos lá. A geratriz eu não sei, né? Se você olhar aí, a geratriz não está dada. O que está dado é a altura. Nas formas do cone, vai aparecer a geratriz. Então, é interessante que, se você precisar calcular a área lateral, você tem a geratriz. Se você não tiver, vá atrás primeiro dela, certo? Então, vamos primeiro atrás da geratriz. Eu tinha dito o seguinte, a altura, o raio da base e a geratriz formam um triângulo equilátero, né? E aí eu aplico Pitágoras para achar essa geratriz. Então, a geratriz ao quadrado é sempre igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Substituindo o que eu tenho, eu fico assim. Fazendo as contas, o 6 ao quadrado dá 36, o 8 ao quadrado dá 64. 36 com 64 dá 100. Então, g ao quadrado é igual a 100. Então, o g é 10, porque 10 vezes 10 dá 100, beleza? Então, achei a geratriz. A área lateral, relembrando, é π vezes o raio vezes a geratriz. π RG. Substituindo, a gente fica com o raio 6 e a geratriz 10, então vai ficar 6 vezes 10, 60π. A área da base é sempre π vezes raio ao quadrado. O raio é 6, então vai ficar π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Então vai ficar 36π. A área total é você pegar a área da base e somar com a área lateral. A área lateral é 60, a área da base é 36π, né? Então você vai somar 60π com 36π, que vai dar 96π. E o volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Uma dica aí para vocês é o seguinte, se você vê que a figura tem esse bico, né? Se for um cone ou uma pirâmide, nunca esqueça de dividir, né, por 3. Tanto a pirâmide quanto o cone tem essa divisão por 3 aí. É a área da base vezes a altura sobre 3. Substituindo aí o raio por 6 e a altura por 8, a gente vai achar isso aí. 6 ao quadrado vezes 8 sobre 3. 6 ao quadrado dá 36. Dividindo aí esse 36 por 3, né? Você pode dividir logo aqui o 36 por 3, você vai achar 12. E aí o 12 vezes 8 dá 96 e multiplica pelo π. Perceba que eu só estou substituindo o π se caso for preciso. Se não, você deixa o π, porque essa é a forma exata, né? Não tem como você escrever o π com os algarismos que a gente conhece. O número π, você não consegue transcrever ele todo com os algarismos que a gente conhece, de 0 a 9, né? A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque as casas decimais são infinitas, e aí você não consegue escrever uma infinidade de números.
Para você não escrever essa infinidade de números, a gente substitui tudo por esse símbolo aqui, por essa letra grega, né? Próxima. Um cone circular reto tem 20 centímetros de altura e sua geratriz mede 25. Determine a área total e o volume desse cone. Para ilustrar, ó, perceba que essa questão aqui, ela não teria desenho, né? Aí o que foi que eu fiz? A gente desenha aí para dar uma olhada. Então perceba que nesse desenho aí eu ilustrei o que foi feito, né? Que foi dito no texto. A altura 20 e a geratriz 25. Tá aqui os dois elementos. Falta achar o quê? A área total e o volume. Para achar o volume e a área total, eu preciso do raio, né? E o raio não está dado aí. Então, para você achar o raio, você usa o teorema de Pitágoras. Então, vamos achar o raio, porque isso sempre acontece no cone reto, né? Geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Lembre-se disso sempre que estiver faltando alguma das três informações. Basicamente, você só precisa dessas três informações, ó. Altura, geratriz e raio. Se estiver faltando uma delas, você consegue achar usando o teorema de Pitágoras. Se tiver as três, beleza, é muito mais fácil. Não precisa usar. Vamos lá, então, fazendo essas contas aí, substituindo o que eu tenho, né? Que a geratriz é a altura, vai ficar assim, 25 ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais 20 ao quadrado. Colocando o raio ao quadrado no primeiro membro, fica 25 ao quadrado menos 20 ao quadrado. Isso dá 625 menos 400, que dá 225. E a raiz disso aí, né, é 15. Então o raio é 15. Essas contas aí eu acho que vocês já conseguem fazer com mais calma, não precisa estar detalhando. O raio sendo 15, a gente vai achar agora as outras informações. A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz, πRG. Substituindo o raio e a geratriz, vai ficar 15 vezes 25 vezes π, que dá 375π. A área da base é π vezes raio ao quadrado. Então vai ficar π vezes 15 ao quadrado, que dá 225π. A área total é você pegar a área lateral e somar com a área da base, que dá 600. Beleza? 375 com 225. E o volume, novamente a mesma forma, π vezes raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Substitui, fica 15 ao quadrado vezes 20 sobre 3 vezes o π, né? Isso dá 225 vezes 20 sobre 3. E se você fizer essa conta aí, vai dar 1500π. Por último, né? Exemplo 5. Na verdade, por último ainda não, tem mais uma coisa. Eu tenho aí uma esfera de raio de... Uma esfera tem 12 centímetros de diâmetro. O diâmetro dessa esfera é 12 centímetros. E ele quer saber duas coisas. Qual é a área da superfície dessa esfera e qual é o volume dela. Bom, o volume sempre é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Lembrando que o raio não é 12, quem é 12 é o diâmetro, o raio vai ser metade. O raio vai ser 6. Aí substitui aí, onde tem o R, você coloca 6. Vai ficar 6 ao cubo. 6 ao cubo é 216. Aí você faz o seguinte, ó, pega esse 216 e divide por 3 logo. Que dá essa conta aí. Depois multiplica por 4, que dá 288π. Certo? Você faz da forma como você achar melhor. Você pode tanto pegar esse número aqui, dividir por 3 e depois multiplicar por 4, ou fazer normal. 4 vezes 216 dividido por 3, que vai dar a mesma coisa. E claro, não esqueça de colocar o π aí, né? E a área? A área vai ser 4πr ao quadrado. Só como curiosidade, né? Não sei se vocês estão observando aqui, ó. Aqui, essa formulazinha aqui é para fazer o quê? Essa parte aí, π vezes raio ao quadrado, ela é a área de um círculo, né? De raio R. Então é como se eu estivesse dizendo o seguinte, com essa fórmula. Se você tiver uma esfera, você consegue cobrir uma esfera, né? Com 4 círculos de mesmo raio. Beleza? Então a esfera, você pega um círculo assim, outro assim,
e 2 assim. Mais ou menos isso que ele quer dizer aí com essa forma. Mas aqui ele vai só substituir o raio por 6. 6 ao quadrado dá 36, vezes 4, né? Dá 144 π centímetros quadrados. Exemplo 6. Calcule o volume de uma esfera, sabendo que a área de sua superfície é igual a 576 π. Então perceba o que ele está fazendo aí. Ele está dando a área da superfície da esfera e quer saber o volume. Como é que você vai proceder, né? Bom, com o que ele falou aí no texto, a gente pode escrever isso aqui. Por quê, né? Essa fórmula aqui, ela dá a área da esfera. Só que ele está dizendo que a área é 576 π. Então eu só igualei. Eu igualei a forma da área ao valor que ele deu. Qual é a vantagem de fazer isso? É que, por exemplo, ó, esse π aqui morre com esse, né? Aí vai ficar 4r ao quadrado igual a 576. Pega esse 4 e passa dividindo. Passando 576 dividido por 4 dá 144. O raio ao quadrado dá 144. Portanto, o raio só pode ser o 12, né? Porque 12 vezes 12 dá 144. Então essa informação da área aí foi dada apenas para você descobrir o raio da esfera. Quando você souber o raio, dá para achar o volume. Porque se você olhar a forma do volume, a única coisa desconhecida aqui é o raio. E se você tem, que é 12, é só substituir. Então onde tem o R, coloca 12, fica 12 ao cubo, que dá 1728, né? 12 ao cubo. Aí faz essa conta. Dividindo aí o 1728 por 3 dá 576, né? Nessa etapa aqui eu peguei isso aqui, ó. Peguei esse valor e dividi por 3. Aí deu 576. Pegando 4 vezes 576 vai dar 2.304. Coloca o π, centímetros cúbicos. Não esqueça também, né? Quando você está calculando volume, a unidade de medida é sempre elevada ao cubo. Ok? E é isso.